Muitos empresários decidem tomar uma decisão ou buscar uma solução para os conflitos internos dentro da empresa através da sua própria visão, daquilo que eles estão enxergando como sendo conflito. E começa a tomar algumas ações, a fazer algumas ações, e nem sempre esse caminho é o caminho da solução. Por quê? Porque a primeira coisa que o empresário precisa ter muito claro é se os conflitos que ele está percebendo na empresa dele, dentro da equipe, se é um conflito estrutural, um conflito administrativo ou um conflito humano. Então, a própria denominação do conflito às vezes é desconhecida para o empresário. Então, você como empresário, se está vivendo esse tipo de situação, um conflito na equipe ou às vezes até entre os sócios, mas que você percebe que esse conflito está empacando a empresa ou não está deixando desenvolver os seus planos, as suas estratégias, você precisa ter muito claro que tipo de conflito você está enfrentando, que tipo de conflito a sua empresa está passando e tomar decisões a partir de um lugar onde só você enxerga, porque muitos empresários chegam para mim e me dizem que só eles enxergam o conflito em si, só eles percebem que isso é um problema, que eles estão sozinhos na percepção deles, que a equipe ou os líderes, né, gerentes que estão juntos não percebem, às vezes os sócios não percebem e que só ele consegue enxergar e ver que existe um conflito ali, que existe algo que está resistente aos processos da empresa. E isso é uma equivocação, porque todos percebem quando existe um conflito dentro da empresa. Só que as percepções são diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, o conflito humano, ele vem desse lugar das percepções diferentes, cada um tem uma reação, cada um tem um movimento de tentar resolver ou não, tentar preservar o seu próprio emprego quando está dentro da equipe. E eles percebem, todos percebem. Então, você, empresário, a primeira coisa que você tem que ter muito claro é que conflitos dentro da empresa são perceptíveis internamente e externamente. O fornecedor percebe, o cliente percebe. E esse perceber não é saber exatamente o que está acontecendo. A sensação, o que a energia, o processo que a empresa passa para fora vem bagunçado, vem estranho. Então, existe um sentimento de tem alguma coisa errada. Então, você não é o único que está percebendo que a sua empresa está com um conflito interno e que precisa de uma solução. Só que no dia a dia, na correria, naquela ilusão, não tenho tempo, eu preciso resolver isso, porque todo empreendedor, ele quer solução, ele quer que as coisas se resolvam rapidamente, você geralmente atropela as pessoas, atropela a estrutura, atropela os processos administrativos, porque você tem a ilusão de que só você está vendo o problema. E aí, isso não vai levar você para a resolução de conflito. Isso com certeza vai fomentar o conflito, porque aos olhos das outras pessoas que estão junto de você na empresa, você está se afastando do processo. Você está tomando decisões, você está pegando as rédeas da liderança e você começa a impor coisas, impor processos, impor decisões, impor metas, imposição. Você não percebe isso, você acredita que você está fazendo o melhor para a empresa e para a equipe, que você precisa tomar as rédeas e dizer como fazer, de que jeito fazer,
para que fazer, mas você não comunica qual é a sua intenção por trás dessa liderança. Que intenção você tem determinando essas ações que muitas vezes são ações que mudam o rumo da função de algumas pessoas, que determinam outros caminhos que você nem comunicou com os seus líderes ou com a sua equipe ou até mesmo com os seus sócios. Então, essa ilusão de que só você vê e você precisa tomar uma atitude e começa a colocar as pessoas dentro de caixinhas que você acredita que vão levar à solução do conflito, não é a atitude correta. Isso é uma armadilha que você cria para você mesmo, tentando resolver os conflitos sozinho, sem estar olhando para a situação como ela é, sem acreditar que as outras pessoas também enxergam, e existe aí um certo amedrontamento do empresário, muitas vezes, de ouvir, de compartilhar, porque quando você abre espaço para as pessoas falarem e se colocarem, você precisa estar pronto para aceitar a visão delas, entender o que elas estão sentindo e se comprometer com soluções que sejam coletivas e não só as que você enxerga. Então, tomar decisões sozinho, acreditando que só você está vendo o problema e que você precisa definitivamente determinar o que cada um precisa fazer, isso é uma atitude infantil, paternalista e não vai te trazer solução. Isso não é trabalho em equipe, isso parece mais um trabalho em grupo, né? Porque tem uma grande diferença entre grupo e equipe. Então, a equipe, ela é multifacetada, ela é colaborativa, ela é produtiva. Um grupo fica lá de braços cruzados esperando alguém dizer o que tem que fazer. Não é isso que você quer para sua empresa. Então, conflitos precisam ser entendidos na sua origem. O que está acontecendo? É um conflito estrutural, é um conflito administrativo ou é um conflito humano? E ouvir as pessoas e nunca se iludir de que só você, como fundador da empresa, como empresário, é que enxerga o problema. Isso é uma ilusão. Isso vai levar você a um equívoco na tentativa de solucionar os conflitos sozinho. Não funciona. A minha experiência já me testou várias vezes, a minha experiência como empresária, a minha experiência como mentora de empresários me provou que isso não é o caminho que você tem que seguir. O caminho que você tem que seguir é colaborativo, expor a sua comunicação com clareza do que é que você está vendo, ouvir a visão dos outros para que juntos seja possível chegar em algum lugar. Agora, isso sempre é melhor se você faz através de uma mentoria, se você faz através de uma ajuda externa, que está totalmente imparcial, até para que você possa enxergar melhor. Talvez as ações e muitas vezes as decisões vão ser tomadas por você, exclusivamente por você, mas o caminho que você escolhe até chegar na decisão, nas atitudes assertivas que vão solucionar os conflitos, é necessário que você se abra para poder ouvir quem está de fora, para buscar uma ajuda e, muito mais importante, ouvir todos que estão envolvidos nesse conflito.